Nasci pobre, vivi como pobre, certamente, morrerei muito pobre. Essas foram as palavras que constavam no testamento desse santo homem, do qual conheceremos um pouco no vídeo de hoje. De menino pobre que andava mais de 6 quilômetros para ir à escola, a papa e depois santo, hoje vamos conhecer a vida de São Pio X. Mas antes já te convido a deixar o seu like, se inscrever caso não seja inscrito e compartilhar com mais pessoas essa linda e rica história de vida desse santo, grande devoto de Nossa Senhora, São Pio X. Nascido e batizado com o nome de Giuseppe Melchiorre Sarto no ano de 1835, na vila de Riese, que fazia parte do Reino da Lombardia-Veneza, parte do Império Austríaco, hoje localizada na província de Treviso, Itália. Giuseppe foi o segundo de 10 filhos de Giovanni Battista Sarto e Margarita Sanson. O pai de Giuseppe era carteiro na vila, e apesar da pobreza, seus pais valorizavam muito a educação. Giuseppe caminhava cerca de 6 quilômetros todos os dias para ir à escola. Como curiosidade, sua família sempre continuou levando uma vida simples e pacata, mesmo depois que Giuseppe se tornou cardeal e depois papa. Seu irmão continuou trabalhando como carteiro, seu sobrinho se tornou padre na vila, e suas 3 irmãs solteiras viviam modestamente em Roma, como muitas pessoas de origens humildes. Desde pequeno, Giuseppe demonstrou interesse em estudar, começando por aprender latim com o padre da aldeia. Viria, mais tarde, frequentar o ginásio de Castelfranco Veneto. No ano de 1850, sob a tutela do bispo de Treviso, obteve uma bolsa de estudos da diocese para frequentar o seminário de Pádua, onde se destacou nos estudos clássicos, filosóficos e teológicos. Em 18 de setembro de 1858, Giuseppe Sarto foi ordenado sacerdote por Giovanni Antônio Farina e começou a trabalhar como capelão em Tombolo. Durante esse tempo, ele aprofundou seu conhecimento em teologia, estudando as obras de São Tomás de Aquino além do direito canônico da Igreja, enquanto assumia muitas das responsabilidades pastorais de sua paróquia. Em 1867, ele foi nomeado pároco em Salzano, onde restaurou a igreja e expandiu o hospital usando seus próprios recursos e esforços. Ele se tornou conhecido na Itália, por sua dedicação em ajudar os doentes durante uma epidemia de cólera no norte da Itália nos anos 1870. Giuseppe Sarto foi nomeado cânone da catedral, chanceler da diocese de Treviso e ocupou vários outros cargos, incluindo diretor espiritual e reitor do seminário de Treviso. Ele também desempenhou um papel importante em fornecer educação religiosa para jovens rurais e urbanos que não tinham acesso a escolas católicas. E durante toda a sua vida, é bom lembrar, que ele sempre olhou com muito carinho pelos pobres. O Papa Leão XIII nomeou Giuseppe Sarto como cardeal em um consistório público realizado em 12 de junho de 1893. Ele recebeu o título de cardeal sacerdote de São Bernardo nas Termas Dioclecianas. Poucos dias depois, em 15 de junho, Sarto foi nomeado como patriarca de Veneza, embora seu nome só tenha sido anunciado ao público 2 dias depois. No entanto, essa nomeação enfrentou desafios, uma vez que o governo italiano unificado reivindicava o direito de nomear o patriarca com base em uma tradição anterior do Império Austríaco. As tensões entre a Cúria Romana e o governo italiano, que datavam da anexação dos Estados Papais em 1870, agravaram ainda mais a situação. O número de patriarcados vacantes aumentou para 30 durante esse período de contenda. Finalmente, em 1894, Giuseppe Sarto foi autorizado a assumir oficialmente o cargo de patriarca de Veneza. Como cardeal patriarca, Sarto optou por não se envolver em questões políticas, concentrando seu tempo e esforços em obras sociais e no fortalecimento das paróquias locais. No entanto, em sua primeira carta pastoral dirigida aos venezianos, Sarto enfatizou que, em questões relacionadas ao Papa, não deveria haver espaço para debates, disputas ou desafios aos direitos pessoais do Papa. Em vez disso, ele enfatizou a importância da obediência ao Papa. Após o falecimento do Papa Leão XIII, e com um conturbado conclave,
que contou até com interferência do Império Austro-Húngaro, Giuseppe Sarto se torna o Papa Pio X. É amplamente conhecido que Giuseppe, com toda a sua humildade, recusou a indicação, sentindo-se indigno de ocupar tal cargo. Além disso, ele ficou profundamente entristecido pelo veto austro-húngaro. Com os cardeais pedindo que ele reconsiderasse, é relatado que ele entrou em solidão, se colocou em oração e assumiu a posição após profundo momento de oração na Capela Paulina. Ao aceitar o papado, e passando ao trono de Pedro, Sarto escolheu como nome Papa o nome de Pio X, por respeito a seus recentes predecessores de mesmo nome, particularmente o do Papa Pio IX, a de 1846 a 1878, que havia lutado contra liberais teológicos e pela supremacia papal. A coroação tradicional de Pio X ocorreu no domingo seguinte, 9 de agosto de 1903. O pontificado. O pontificado do Papa Pio X ficou marcado por sua abordagem teologicamente conservadora e por reformas significativas na liturgia e na lei da Igreja. Desde o início, o Papa Pio X adotou o lema Instaurarium Unia in Cristo, que significa restaurar todas as coisas em Cristo, refletindo sua missão de fortalecer a fé e a autoridade religiosa. Em sua primeira encíclica, intitulada E Supremi e datada de 4 de outubro de 1903, ele deixou clara sua prioridade em defendemos a autoridade de Deus. Sua autoridade e mandamentos devem ser reconhecidos, obedecidos e respeitados. Disse o Papa. As origens humildes do Papa Pio X se tornaram evidentes logo após sua eleição. Ele usava uma cruz peitoral de metal dourado no dia de sua coroação, surpreendendo sua comitiva ao afirmar que sempre a usava e que não tinha trazido outra. Ele era conhecido por simplificar as cerimônias papais. Homem simples, ao invés de um jantar papal, ele preferia convidar seus amigos para comer com ele. Quando confrontado por líderes sociais de Roma por não elevar suas irmãs e irmãos a cargos elevados, elas que eram camponesas, foi sugerido o título de condessas papais, porém o Papa em sua resposta foi simples e direto. Eu as fiz irmãs do Papa, o que mais posso fazer por elas? Amigo das crianças. O Papa Pio X ganhou uma reputação de ser extremamente afetuoso com elas. Ele carregava balas nos bolsos para dar aos meninos de rua em Mantua e Veneza e dava aulas de catecismo a eles. Durante suas audiências públicas no Vaticano, ele reunia crianças ao seu redor e conversava com elas sobre temas de seu interesse. Suas lições semanais de catecismo no pátio de San Damaso no Vaticano sempre incluíam um espaço especial para as crianças. Sua decisão de exigir a presença da Confraria da Doutrina Cristã em todas as paróquias refletia seu desejo de combater a ignorância religiosa e garantir a educação religiosa das crianças. Entre suas reformas, é interessante notar o grande amor à Virgem Maria que Pio X tinha. Em 1904, na encíclica Ad Diem Illum, ele propôs restaurar tudo em Cristo. E nos escritos ele disse: Espiritualmente todos somos filhos dela e ela é nossa mãe, portanto, ela deve ser reverenciada como uma mãe. Cristo é a palavra feita carne e o Salvador da humanidade. Ele tinha um corpo físico como qualquer outro homem, e como Salvador da família humana, ele tinha um corpo espiritual e místico, a Igreja. Isso, o Papa argumenta, tem consequências para a nossa visão da Virgem. Ela não concebeu o Filho eterno de Deus apenas para que ele pudesse ser feito homem, tirando dela sua natureza humana, mas também, dando-lhe sua natureza humana, para que pudesse ser o Redentor dos homens. Maria, carregando o Salvador dentro dela, também carregava todos aqueles cuja vida estava contida na vida do Salvador. Portanto, todos os fiéis unidos a Cristo são membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos do ventre de Maria como um corpo unido à sua cabeça. Por uma maneira espiritual e mística, todos são filhos de Maria e ela é sua mãe. Mãe, espiritualmente,
mas verdadeiramente, mãe dos membros de Cristo. 3 meses após sua coroação como Papa, Pio X emitiu um documento chamado Trale Sollecitudini por meio do motu próprio. Nesse documento, ele abordou uma questão importante na música litúrgica da época. Nas igrejas, as composições clássicas e barrocas haviam sido preferidas ao canto gregoriano por um longo período. No entanto, o Papa expressou sua intenção de retornar aos estilos musicais mais antigos. Durante seu pontificado, Pio X trabalhou para intensificar a devoção na vida dos clérigos e dos leigos, com um foco considerável na reforma do breviário e da missa. O Papa deu uma ênfase renovada à liturgia eucarística, declarando que a Sagrada Comunhão é o caminho mais curto e seguro para o céu. Ele encorajou a recepção frequente da Sagrada Comunhão, inclusive para crianças que tivessem atingido a idade da discrição. Pio X também enfatizou a importância do sacramento da penitência, para que a Santa Comunhão fosse recebida com dignidade. Seu amor pela Eucaristia lhe rendeu o título honorífico de Papa do Santíssimo Sacramento, pelo qual ele é lembrado por seus devotos até hoje. Em 1910, ele emitiu o decreto Consingulari, que reduziu a idade em que as crianças podiam receber a comunhão de 12 para 7 anos, a chamada idade da discrição. O Papa fez isso com o objetivo de enfatizar a importância do evento na vida das crianças e incentivar os pais a participarem ativamente na educação religiosa de seus filhos. Além disso, Pio X procurou modificar as cerimônias papais para destacar seu significado religioso, eliminando oportunidades para aplausos ou exibições exageradas. Por exemplo, ao entrar em seu primeiro consistório público para criar novos cardeais em novembro de 1903, ele optou por caminhar a pé, vestindo uma capa e uma mitra, ao final da procissão dos prelados, evitando assim os adornos tradicionais. Pio X foi sua firme condenação daquilo que ele denominava modernistas e relativistas. Ele considerava essas correntes de pensamento como ameaças perigosas à fé católica, o que se refletiu, por exemplo, em seu juramento antimodernista. O Catecismo de Pio X. O Catecismo de São Pio X representou um esforço significativo para criar um catecismo que fosse simples, claro, conciso e acessível, com o propósito de ser usado de maneira uniforme em todo o mundo. O Catecismo de Pio X se destacou por sua simplicidade na apresentação e pela profundidade de seu conteúdo. Essas características o tornaram um instrumento valioso de ensino religioso. Em 2003, quando questionado sobre a validade contínua do Catecismo de São Pio X, que já tinha quase um século de existência, o então cardeal Joseph Ratzinger, ao futuro Papa Bento XVI, observou que a fé em si permanece inalterada ao longo do tempo. Portanto, o Catecismo de São Pio X ainda mantém seu valor como um documento de ensino da fé. Milagres ainda em vida. Além dos relatos de milagres atribuídos à intercessão do Papa Pio X após sua morte, também existem registros de milagres que teriam ocorrido durante sua vida. Em uma ocasião, durante uma audiência papal, Pio X estava segurando nos braços uma criança que sofria de paralisia. Surpreendentemente, a criança se soltou de seus braços e começou a correr pela sala, demonstrando uma súbita cura. Em outra ocasião, um casal que tinha anteriormente se confessado com ele enquanto mesmo ainda era bispo em Mantua, escreveu uma carta ao Papa relatando que seu filho de 2 anos estava gravemente doente com meningite. O Papa Pio X respondeu à carta, manifestando sua solidariedade e prometendo suas orações. De forma surpreendente, apenas 2 dias após a troca de correspondência com o Papa, a criança foi milagrosamente curada. Há também o relato do cardeal Ernesto Ruffini, que, após ser diagnosticado com tuberculose, visitou o Papa Pio X. O Papa Pio X, em sua sabedoria, aconselhou Ruffini a retornar ao seminário e assegurou-lhe que ele ficaria bem. Surpreendentemente, Ruffini seguiu o conselho do Papa e relatou mais tarde essa história aos investigadores encarregados da causa de canonização do pontífice. O Papa Pio X
faleceu em 1914, aos 79, tendo sofrido um ataque cardíaco um ano antes. Já em 24 de setembro de 1916, o Monsenhor Léo, bispo de Nicotera e Tropéia, se referia a Pio X como um grande santo e um grande papa. A devoção a ele era tão intensa que a cripta que abrigava seu túmulo ficou lotada de peregrinos. Para acomodar a multidão, uma pequena cruz de metal foi colocada no chão da basílica, com a inscrição Pio Papa X, permitindo que os fiéis se ajoelhassem diretamente acima de sua tumba. Missas eram celebradas nas proximidades de sua tumba até 1930. A devoção a Pio X permaneceu forte entre as duas guerras mundiais. Em 14 de fevereiro de 1923, em homenagem ao 20º aniversário de seu pontificado, foram iniciados os primeiros passos para sua canonização, marcados pela construção de um monumento em sua memória na Basílica de São Pedro. Em 19 de agosto de 1939, o Papa Pio XII prestou homenagem a Pio X em Castel Gandolfo. Em 12 de fevereiro de 1943, houve um avanço significativo na causa de canonização de Pio X, quando ele foi declarado venerável por exibir virtudes heróicas. Em 19 de maio de 1944, o caixão de Pio X foi exumado e submetido a um exame canônico na capela do Santo Crucifixo na Basílica de São Pedro. Surpreendentemente, o corpo de Pio X estava notavelmente bem preservado, apesar de sua morte ter ocorrido 30 anos antes e de seu desejo de não ser embalsamado. Após o exame e a conclusão do processo apostólico relacionado à causa de canonização, Pio XII concedeu a Pio X o título de Venerável Servo de Deus. Seu corpo foi exposto por 45 dias antes de ser colocado novamente em seu túmulo. Em seguida, iniciou-se o processo de beatificação e investigações pela Sagrada Congregação de Ritos, a SCR, sobre milagres atribuídos à intercessão de Pio X. A SCR reconheceu 2 milagres. O primeiro envolveu uma freira chamada Marie-Françoise de Perras, que sofria de câncer ósseo e foi curada em 7 de dezembro de 1928 durante uma novena na qual uma relíquia de Pio X foi colocada em seu peito. O segundo milagre envolveu a freira Benedetta de Maria, que tinha câncer, e foi curada após uma novena iniciada em 1938, durante a qual ela tocou uma estátua de Pio X. O Papa Pio XII oficialmente aprovou esses 2 milagres em 11 de fevereiro de 1951, e em 4 de março do mesmo ano, declarou que a Igreja poderia prosseguir com a beatificação de Pio X. A cerimônia de beatificação aconteceu em 3 de junho de 1951 na Basílica de São Pedro, diante de uma grande assembleia de cardeais, bispos e uma multidão de 100.000 fiéis. Durante a declaração de beatificação, Pio XII chamou Pio X de Papa da Eucaristia, em reconhecimento à sua promoção do rito eucarístico para crianças. Após sua beatificação, em 17 de fevereiro de 1952, o corpo de Pio X foi transferido de sua tumba para a Basílica do Vaticano e colocado sob o altar da Capela da Apresentação. Seu corpo é visível através de um sarcófago de vidro e bronze para os fiéis. Menos de 3 anos após sua beatificação, Pio X foi canonizado em 29 de maio de 1954, após o reconhecimento de mais 2 milagres pela SCR. O primeiro envolveu Francesco Belsami, um advogado de Nápoles com abscesso pulmonar, que foi curado ao colocar uma foto do Papa Pio X em seu peito. O segundo milagre envolveu a irmã Maria Ludovica Sorcia, que estava gravemente doente devido a um vírus neurotrópico, mas que foi completamente curada após várias novenas. A missa de canonização foi presidida por Pio XII na Basílica de São Pedro, na presença de uma multidão de cerca de 800.000 fiéis e autoridades da Igreja. Pio X se tornou o primeiro Papa a ser canonizado desde Papa Pio V em 1712. A cerimônia de canonização de Pio X foi histórica, sendo gravada e transmitida pelas primeiras emissoras de televisão. Após sua canonização,
Pio X passou a ser venerado como Papa do Santíssimo Sacramento e se tornou o santo padroeiro dos emigrantes de Treviso. O legado de Pio X também é refletido no grande número de paróquias, escolas, seminários e casas de retiro nomeados em sua homenagem nos países ocidentais, devido ao crescimento institucional da Igreja durante o período pós-Segunda Guerra Mundial. A devoção a Pio X continua a ser celebrada em várias formas e lugares até os dias de hoje. Geralmente os católicos mais tradicionais ainda exaltam a figura desse grande santo. Infelizmente, muitas pessoas, e nisso coloco os próprios católicos, têm a visão de São Pio X como um papa rígido e ríspido demais. A esses eu pergunto, defender a Igreja e a tradição é ser rígido demais? Um papa que amou a Igreja merece mais respeito. E essa foi a história de São Pio X. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguma pessoa que vai gostar de ouvir essa impactante história. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente.